Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre economia. Muita gente perde dinheiro por falta de informação. O que fazer com o 13º? Qual o melhor investimento para a minha realidade? Aplico na poupança ou em fundos de investimentos? Caso ou compro uma bicicleta? Seja qual for a sua dúvida, ela envolve sempre uma decisão financeira e também emocional. E sobre isso eu converso com Douglas Ramos, sócio-diretor da Escola de Investidores Premium Aliança. Boa noite, Douglas, bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Também converso com o economista Hamilton Marques. Boa noite, Hamilton, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar então falando sobre a educação financeira, que na verdade é o que as pessoas precisam ter para fazer bons investimentos, para ter dinheiro guardado no bolso, né? Isso. Será que a educação financeira ela deveria ser ensinada nas escolas, Douglas? Sim, com certeza. Por exemplo, a gente toma como exemplo a população americana, que ele já tem essa educação financeira há várias gerações, e aqui no Brasil ainda isso daí não é estimulado. E nós até procuramos algumas escolas e elas não se mostraram interessadas no momento, mas assim, ela é fundamental para tomar decisões, não importa a profissão que será... que a pessoa vai escolher, verdade, né? Mas assim, ela precisa ter uma educação financeira justamente até para otimizar o seu salário e o lucro de uma empresa mais adiante, né? Quer dizer, e você acha isso também, Hamilton? Precisa um incentivo maior ainda por parte das escolas? O que nós observamos é que o currículo escolar tem algumas matérias que não servem para nada. E educação financeira é um assunto essencial para a própria felicidade da pessoa. Não é possível ser feliz com dívidas ou arruinado, né? Contando apenas com a previdência do governo. Eu sugiro que todos nós tenhamos 3 tipos de investimento. Um de curto prazo, que eu chamo de fundo emergencial, uma dor de barriga, bater o carro, alguma coisa desse tipo. Depois um fundo de médio prazo para comprar um bem de consumo, para fazer uma viagem, né? E o investimento de longo prazo, que seria para a aposentadoria. Isso é o ideal. Outra coisa que eu acho interessante, eu acho que o Douglas vai concordar comigo, é que mesmo ganhando pouco, a pessoa tem capacidade de gerar patrimônio positivo. O que seria o patrimônio positivo? Seria gastar menos do que recebe e formar ao longo do tempo uma reserva financeira. Aí a gente está falando da questão da inteligência financeira, que na verdade é o que às vezes falta para as pessoas, né? De como gerenciar esse dinheiro que ela recebe. A gente não está falando só de pessoas que ganham bem. Qualquer pessoa pode ter uma inteligência financeira e conseguir guardar dinheiro? Por exemplo, se alguém quiser comprar uma ação na bolsa, com R$1 você consegue. Então não existe um mínimo de aplicação, na verdade. Existe a forma que você quer investir. Quais os riscos que você quer assumir ao longo do tempo, para prosperar ou não. Para diminuir esse tempo numa aplicação convencional, nós temos mecanismos que possam diminuir esse tempo. Entendeu? Então ela ter êxito com mais antecedência. Agora, vocês dois são do ramo da economia, né? Você, Hamilton, como economista, investe? Sim, sim. E começou a investir há quanto tempo? Há uns 20 anos. Bastante. Antes, a mentalidade era mais consumista, né? Isso, esse era o ponto que eu queria chegar. Os brasileiros são mais consumistas, sim, né? Sim. A nossa cultura é de ter o carro do ano, de ir para a Disney, com tudo financiado. Isso é a pior das opções para uma família, né? Eu acho interessante comprar bens de consumo, comprar um carro bom, viajar para o Nordeste, para a Disney, para a Europa, desde que não seja financiado. Ou, se precisar financiar, financie uma parte pequena. Porque o que mata é o pagamento de juros. Os juros são capitalizados, então você vai perdendo dinheiro ao longo dos anos. Você passa 15 dias de férias e depois vai ter 1 ano, 2 anos aí para pagar. Pagando. Né? Isso, por quê? Porque falta uma educação financeira. E falta também a gente perder aquele senso de que
como eu ganho pouco, não compensa economizar. Não, compensa sim. O Douglas, né, acho que na escola dele, ele já deve ter presenciado casos de pessoas que ganham semelhante, mas só que um formou patrimônio e o outro não. Isso sempre acontece. Bastante comum, né? Comum. E a gente entra na questão da inteligência financeira. Exato. Só voltando no que o Hamilton falou agora, você falou de financiar, de repente, uma viagem. Quando a gente fala de usar o cartão de crédito para fazer uma viagem, um investimento desse, isso significa financiar ou você fala aquelas prestações a perder de vista? Não, o cartão de crédito, ele pode ser bom ou pode ser mau. Se você usar o cartão de crédito e pagar a totalidade quando vem a fatura, excelente. Agora, o que existe é a ideia, é a noção de que o cartão de crédito é complemento salarial ou que o cartão de crédito seria um financiamento na carteira. Isso de jeito nenhum. Tem que mudar essa Tem mentalidade, que mudar, né? É o juro um dos mais caros da atualidade, né? Falando agora da questão da escola, Douglas, como é que você vê isso que o Hamilton acabou de colocar? Quer dizer, não importa, na verdade, a quantidade de dinheiro que as pessoas ganham, né? Esse não é o fator primordial, mas é a inteligência financeira como ele é utilizado. Por exemplo, digamos que um casal, um jovem, são 4 finais de semana. Eles têm essa educação financeira, o 4º final de semana, entre aspas, não vou comer aquela pizza. Eu vou virar um investidor. Entendeu? Não vai diminuir os entretenimentos dele e tudo, mas eles têm um objetivo. Esse objetivo é o que a gente ensina. E da forma que é feito, dependendo do financeiro e qual é a possibilidade de risco que ele quer assumir. Porque quanto mais risco, maior rentabilidade. Mas isso é um risco do patrimônio. Então, então tem que ser avaliado também a idade e tudo isso. Se é muito jovem, ele tem uma capacidade de geração de renda muito maior do que uma pessoa que está com 50, 60 anos, assim, generalizando, né? Então, a gente vai traçando esse caminho desde, assim, jovem tem que ser. Você, assim, se preparar para um futuro, não depender só, por exemplo, de uma aposentadoria do governo. Então, você faz a sua vez ali também. Então, tem os caminhos para abreviar esse tempo, né? No próximo bloco, a gente continua a falar sobre as dicas de economia. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é economia e eu converso com Douglas Ramos, sócio-diretor da Escola de Investidores Premium Aliança e com o economista Milton Marques. Hoje a gente está falando sobre como as pessoas podem economizar e eu queria agora falar um pouquinho sobre a questão do planejamento. O brasileiro sabe planejar? Não porque nunca foi estimulado a isso. Muito pelo contrário, a mídia, de um modo geral, estimula ao consumo, né? Não existe meios de informação sobre a necessidade de planejar, a necessidade de ter inteligência fiscal, econômica. O que eu acho importante é que antes de partir para um orçamento, a pessoa verifique se ela realmente quer ter patrimônio. Muita gente não quer. Muita gente, do ponto de vista filosófico, quer levar a vida do jeito que ela vier. Como a canção do Zeca Pagodinho. Lá para frente vai ter uma fatura a pagar, né? Outros decidem ter um propósito na vida. Qual é o meu propósito? O meu propósito talvez seja quitar as minhas dívidas e aumentar o patrimônio da família num prazo de 5 anos. Então, se faz aí uma reunião com a família ou com a própria pessoa, né? A pessoa medita sobre o assunto e fala, não, eu preciso ter um capital de X mil reais. E, a partir daí, se traça um orçamento. Quais são as minhas receitas? Quais são as minhas despesas? Nesse orçamento, a pessoa vai separar por blocos. E nesses blocos, por exemplo, casa, transporte, diversão. É interessante verificar aonde está indo o dinheiro. Se a gente verifica que a gente está gastando muito dinheiro com gasolina, é hora de repensar o meio de transporte. Às vezes aquele cafezinho, né, que se toma toda tarde. Isso. Parece inofensivo, mas ao longo do tempo ele é um vilão, pode se tornar um vilão. E a partir desse orçamento,
a pessoa procurar controlar para onde está indo. Eu estou caminhando para mais dívidas ou estou diminuindo o meu estoque de dívidas? Esse é o papel fundamental do orçamento. A partir do momento que não se tem mais dívida, então vamos pensar em investir. Vamos pensar em ter um fundo de emergência, um fundo para médio prazo, para comprar o carro, outro bem, e aposentadoria complementar. É um erro nós ficarmos dependendo dos ventos de quem está em Brasília. Até porque até hoje não se sabe o que vai acontecer, né? Isso, quem vai se aposentar. Né? A partir do momento que começa a sobrar dinheiro, eu sugiro sempre que de pelo menos 10% da renda seja destinado à aplicação. E aí, o ideal seria procurar uma corretora ou uma escola e verificar quais são os papéis que a pessoa pode aplicar. Eu insisto na tese de que o mercado financeiro ele tem um baixo risco, não alto. As pessoas confundem risco com a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é uma renda variável que é para depois, é quando a pessoa já está na faculdade da escola financeira. Quando a pessoa já tem um patrimônio, que a pessoa fala, bom, eu tenho aqui 90% aplicado em renda fixa e vou aplicar 10% disso na renda variável. Agora, se eu perder, eu não estou perdendo o meu capital. De tudo isso que o Hamilton falou, Douglas, você tem uma escola financeira que é para ensinar as pessoas a cuidarem do seu próprio dinheiro, né? Exato. Dentro dessa questão de planejamento ainda, você acha que é interessante, de repente, não só uma pessoa participar, mas a família inteira participar? Sim. É importante porque a família participando, inclusive o jovem, o filho, porque eles vão receber um monte de orientações com relação a risco e benefício. Então, na hora de planejar o passo para um investimento, eles têm que saber o que é benéfico, o que não é, porque não existe uma aplicação 100% assim, completa. Na verdade, uma tem umas características boas, outras não têm e vice-versa. Então, você vai ter que colocar isso no papel e ver o que é os anseios da família para tomar a decisão. Então, por exemplo, pode ser que você opte por uma aplicação que trave o dinheiro num certo período de carência e isso pode inviabilizar o quê? Uma viagem planejada para o ano seguinte. Então, tudo isso tem que colocar em pauta na hora de uma decisão. Então, a gente ensina todos esses caminhos, a gente não deixa passar nada com relação às características dos produtos do mercado financeiro, que é isso que a gente faz perfeitamente, onde nas assim, instituições que o brasileiro está acostumado a investir, eles não explicam, e é esse ponto que a gente atua muito forte. Então, a pessoa que não tem conhecimento, ela sai com muita bagagem para tomar decisões. No final, ela sabe se ela quer casar que ela ou vai comprar fazer. bicicleta, Exatamente. Isso? Ela consegue decidir. Consegue decidir. Uma pessoa que nunca teve contato com o mercado financeiro, ela vai saber exatamente os riscos e os lucros de uma aplicação e o porquê com relação também olhando o fator economia, porque isso também faz parte da decisão. O que está acontecendo com a economia no momento? O Hamilton sabe muito bem que isso está super relacionado com o fator da decisão da aplicação naquele momento. Agora, quando a gente fala de aplicação, a gente já está falando de um nível acima, mas quando a gente fala das famílias, das pessoas, dos sonhos, né, por exemplo, pegando uma família que resolve fazer essa segunda etapa que o Milton falou, que é o investimento de médio prazo, uma viagem. Para você fazer isso, você precisa fazer um orçamento, correto? Sim. E isso tem que caber dentro do seu orçamento para você guardar esse dinheiro para poder investir nessa viagem. Nesse orçamento, você acha importante juntar a criançada, juntar a família inteira, colocar o sonho como meta para que ele entenda que aquela pizza ele não vai comer para poder guardar, que o cafezinho da tarde ele vai guardar. Ele está abrindo mão de algo que vai ser benéfico para o futuro. Então, isso é super importante para todo mundo ter a noção do valor do dinheiro, o valor de uma aplicação errada, que pode prejudicar futuramente esse objetivo da família. Então, isso a gente precifica o valor do dinheiro. Qual é o custo do dinheiro diário
ele vai saber, a pessoa, assim, o investidor, a família vai ter consciência disso. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre dicas de economia. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é economia e eu converso com Douglas Ramos, sócio-diretor da Escola de Investidores Premium Aliança e com o economista Hamilton Marques. Gostaria de a gente começar esse bloco, a gente está no último bloco, falar sobre dicas específicas de economia para as pessoas. Muita gente tem dúvida, por exemplo, entre comprar um imóvel ou viver de aluguel. Hoje, o que vocês indicam? É uma pergunta que tem múltiplas respostas. Depende do perfil de cada pessoa. Existe um ditado muito corrente de que quem casa, quer casa. Então, o casal já compra, já entra num financiamento para adquirir a casa própria em 30 anos. Vai se pagar pelo menos 3 vezes o valor do imóvel. Porém, se juntar capital e der uma entrada maior, ele vai pagar menos juros ou vai poder pagar o apartamento em menor prazo. Então, o aluguel seria interessante, desde que a pessoa tenha disciplina para poupar e investir. Quando eu digo poupar, não é pôr na caderneta de poupança. Quando eu digo poupar, a nossa renda familiar é de X reais, vamos gastar X menos Y. O que sobrar, vamos pôr num fundo DI, por exemplo, tem liquidez imediata, a pessoa pode sacar. Liquidez imediata é a possibilidade de sacar o dinheiro rapidamente. Ou posso fazer um investimento de médio prazo num CDB bancário. O CDB bancário paga mais do que um fundo DI, mas ele tem uma desvantagem. Existe uma carência que você sabe na hora de contratar. O dinheiro tem que ficar investido lá 2 anos. Então, durante 2 anos, você não pode sacar aquele dinheiro. Mas aquele dinheiro é para um investimento de médio prazo, de longo prazo. O que não pode é existir confusão. Eu investi, perdi. Não, investiu errado. Se você está investindo em algo que você precisa ou tem a perspectiva de vir a precisar gastar esse dinheiro, você não pode comprar CDB. Você teria que você não consegue retirar rapidamente. Né? Se você tem pouco dinheiro, entrar no mercado de ações é loucura. Né? Para quem está iniciando a vida financeira, o ideal é ficar na renda fixa, que tem vários produtos. A renda fixa não é só tesouro direto, como se imagina. Tem vários produtos muito bons, bastante rentáveis. O que você indicaria nesse caso, Douglas? Por exemplo, o tesouro direto, na verdade, ele ganhou uma proporção grande por mais publicidade, né? Quem quer passar, vou sair da poupança, o primeiro produto que ele pensa é tesouro direto. Mas existe, por exemplo, fundos de investimento em renda fixa, não tem volatilidade como tem um fundo multimercado, por exemplo. Então, tem CDBs, LCIs, LCAs também com prazo até de carência, às vezes com menor de 3 meses, tudo. Então, na verdade, uma pessoa que queira começar, talvez um fundo de renda fixa, um fundo, ele não tem carência. Às vezes a carência é D1, é um dia. Então, ele começa a engordar ao longo do tempo. Temos fundos de investimento assim que no mercado que você acha com certeza pagando 115% de CDI. Então, só para as pessoas entenderem, esse fundo de renda fixa é um fundo que ele vai ter a cotização diária. Sempre, na mesma, não tem um risco muito grande, né? O risco não é um risco zero, mas assim, é uma outra forma de você aplicar o seu dinheiro, que não a poupança, que tem uma rentabilidade muito melhor. Esse tem uma rentabilidade maior. Isso. E ele consegue retirar esse dinheiro se ele precisar. Consegue, com em qualquer certeza. momento, às vezes com um dia só, pede um dia, retira no outro. Ele já passa de patamar. E ali ele vai evoluindo, porque de lá ele vai ser estimulado a conhecer outros produtos e com certeza ele vai montar uma carteira diversificada. A segurança do investimento é você diversificar bem os seus investimentos e procurar a melhor aplicação no momento, de acordo com o que está acontecendo com a economia em fatores de taxa de juro, como está se comportando a taxa de juro, como ela vai se comportar, projetar
uma possível andamento da economia e tomar as decisões antes do fato. E voltando para essa questão mais prática, que é a questão do aluguel ou a casa própria, você concorda com a Hamilton? Por exemplo, a pessoa ela pode, de repente, se ela tivesse estipulado no orçamento dela um certo valor, um X, para pagar na prestação da casa própria. Se ao invés dela pagar a prestação da casa própria com esse valor, ela pegar metade ou 2/3 desse valor e investir no aluguel e guardar o restante. Sim. Isso é viável? É viável. E tem que fazer a conta com relação à taxa de juros, né? Por exemplo, essa prestação, quanto que está influenciando a taxa de juros do montante. Então, isso dá para ser equacionado e, com certeza, guardar uma parte sempre vai ser o melhor caminho. A gente está no finalzinho do programa, Milton, só queria falar um pouquinho sobre cartão de crédito. Quando que o cartão de crédito pode ser um vilão e quando que ele pode ser o salvador da pátria? Ele pode ser um vilão quando a gente não paga a fatura na totalidade, quando a gente entra no rotativo, que é pagar juros sobre juros. Ou, nesse caso, o ideal seria pedir um financiamento com uma taxa menor para quitar o cartão de crédito. Ele pode ser um grande auxiliar da vida financeira se ele for usado com racionalidade. O cartão de crédito não deve ser usado para esbanjar compras na Black Friday, onde muitas vezes você compra aquilo que não tem utilidade, mas é bonito. Estava na promoção só, né? Tá Nem precisa, está na promoção. Está na promoção, que bom, mas você realmente precisa daquele produto? Ah, mas esse celular aqui tem uma câmera super sofisticada, você trabalha com fotografia? Não, então é realmente necessário. O cartão de crédito, ele dá milhas, né? É uma coisa interessante. E o cartão de crédito também, ele agiliza as compras na internet. Por exemplo, eu quero comprar um livro. Se eu comprar no cartão de crédito, o livro chega mais rápido, porque a autorização já é dada automaticamente pelo cartão. Se eu pagar no boleto, demora mais tempo. Então, o cartão de crédito é bom também. Então, ok. Hamilton, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Douglas, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.